Boa noite. Boa noite também aos internautas que estão nos acompanhando em várias partes de São Paulo, no Brasil também, em outros países. E a todos eles nós vamos dar a nossa salva de palmas, mandando muitas vibrações. Separei um tema para a gente conversar ontem, que está no nosso livro aqui, Feliz. Quem quer ser feliz? Levante a mão. Muito bem. Nesse capítulo, nós contamos uma história que, particularmente, acho muito profunda e interessante, que pode nos ajudar muito em nossa caminhada espiritual. É uma história que vem lá de antigas tradições. Estima-se que ela seja do século II. Então, bem antiga, né? Não é mais antiga que nós, né ou não? Não é, Rita? Você é antes do século II ou não? Todos nós somos, né? É a história da pérola. Eu gostaria então de contar para vocês, e na medida do possível vamos tentando a gente se situar nessa história. Que personagem a gente seria nessa história? Um jovem príncipe. Pronto, sou eu. Um jovem príncipe aspirava a assumir o trono, embora seu pai fosse um rei justo e bom. Mas ele já estava velho, e o príncipe cheio de vida. Ele confidenciou ao pai o seu desejo. E o rei sábio, mesmo gozando de boa saúde, apesar da idade avançada, concordou com os propósitos do filho. Olha, filho, eu concordo que você assuma o trono, desde que, sempre tem um desde que, não é isso? E qual foi o desde que? O rei exigiu uma condição. Ele abriria mão do trono se o filho se tornasse vitorioso numa missão difícil. A missão seria a seguinte: o príncipe teria que encontrar uma pérola que estava no mar, próxima a uma perigosa serpente. Se o príncipe conseguisse retornar com a pérola, ele assumiria o trono, sendo coroado como novo rei. E agora, né? Já deu para se identificar com algum personagem? Com a serpente? O príncipe aceitou ou não o desafio? Aceitou. Aceitou o desafio. Ele aceitou a condição imposta pelo pai e iniciou a árdua e longa viagem até o Egito, estabelecendo-se próximo ao covil da víbora e à espera do melhor momento para retirar a pérola. O príncipe se trajava ao estilo egípcio para não levantar suspeitas. E os habitantes locais acolheram o príncipe com muito carinho e lhe deram de comer. No entanto, depois de tanto se alimentar,
e esperar, o jovem perdeu a memória e esqueceu-se que era filho do rei. Esqueceu-se da sua missão, da missão que o havia levado àquele lugar, e acabou caindo num sono profundo. Muito tempo se passou, e o rei ficou preocupado com o que estava se passando com o filho. Era preciso ajudá-lo. O rei escreveu uma carta dotada de poderes mágicos para despertar o príncipe do seu sono, lembrá-lo de quem ele era e qual o objetivo da sua jornada: conseguir a pérola, voltar para casa e tomar seu lugar no reino. A carta mágica tomou a forma de uma águia para voar até o príncipe e transmitir-lhe a mensagem. Ao som das asas batendo e de sua bela voz, o jovem príncipe despertou. Despertou do sono profundo, recebeu a mensagem de seu pai e lembrou-se imediatamente de quem ele era. Percebendo que as palavras da carta já estavam marcadas em seu coração, ele seguiu as orientações e de um só golpe encanta a serpente, pega a pérola, livra-se dos trajes egípcios e retorna para casa vitorioso. A carta, cheia de magia, é que o guia com amor. Ao fim de sua expedição, o príncipe percebe que a pérola não tinha valor nenhum, mas que a experiência lhe trouxe maturidade, e a verdadeira pérola era a descoberta da sua natureza divina. A partir de então, ele estava pronto para ser um rei justo e bom como seu pai. Gostaram da história? Ninguém chorou, não? Não? Claro que é uma história simbólica. Ela traz alguns elementos para a nossa reflexão. E eu creio que todo mundo aqui talvez tenha se identificado com um personagem que é a do príncipe. Porque essa história simboliza a nossa jornada espiritual aqui na Terra. Nós estávamos lá no mundo espiritual e a gente estava querendo ser feliz. A gente queria viver no reino dos céus. E o rei e nosso Pai Celestial, percebendo que a gente ainda não tinha o quê? Maturidade. Ele disse: olha, tudo bem, você vai herdar o reino, mas você precisa cumprir uma missão, precisa fazer uma viagem. E é claro que o rei sabia que para esta viagem, através dessa viagem, o filho, o príncipe, iria passar por determinadas experiências para que ele pudesse então se preparar para governar e assumir o trono. Da mesma forma que nós estamos aqui reencarnados, e já fizemos isso várias vezes, com o objetivo do quê? De adquirir uma maturidade espiritual, um conhecimento que não é só intelectual,
mas que também seja afetivo, amoroso, a fim de que a gente possa então viver em mundos mais felizes. Dá para fazer esse paralelo? Porque veja, coisa interessante, nós somos espíritos e viemos do mundo espiritual. E eu sempre me perguntei, olha, se eu sou espírito, se eu vim do mundo espiritual, o que eu estou fazendo aqui? Por que a gente já não fica lá? Já passou isso na cabeça de vocês? Ainda passa? Normal. Legal. Seria a mesma coisa que perguntar para o rei, por que você mandou seu príncipe lá para o Egito, seu filho para o Egito? Porque ele estava preparando o filho para o quê? Para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Se ele assumisse o trono naquela época, ele não teria condições de governar com sabedoria. Por isso então que o rei manda ele para uma terra distante. Por isso que nós viemos aqui para a terra. Nós estamos numa jornada. Viemos aqui encontrar a pérola. Não é da Tiffany. Mas é uma pérola muito mais preciosa, muito mais valiosa. Então a nossa jornada se assemelha à jornada do príncipe. E eu achei muito interessante na história que o príncipe toma a iniciativa. Veja, esse príncipe não é como o príncipe Charles, que está esperando a rainha morrer. Não é? O príncipe Charles tem um emprego que todo mundo desejava. Ele é pago para esperar. Não é? Para esperar a rainha morrer. E do jeito que as coisas vão, a rainha danada, né? Eu começaria a ficar preocupado se fosse o príncipe Charles, não é? Mas aqui na história, o príncipe, ele toma a iniciativa. Uma iniciativa que a gente tomou já no mundo espiritual, muito provavelmente. Eu tenho quase que certeza que acho que muitos de nós, quando estávamos lá, tivemos uma conversa semelhante com os nossos mentores. Olha, me manda para a terra. Por quê? Porque lá a gente estava ao lado de espíritos muito bacanas, muito legais, muito bons, mas a gente não estava legal. A gente estava com esse conflito na cabeça, estava com umas culpas aqui, senti um arrependimento de algumas coisas erradas que a gente fez, algumas besteiras que a gente cometeu, algumas lições que a gente não aprendeu, alguns fracassos que a gente teve, que a gente não aproveitou direito a encarnação, que a gente passou aqui enrolando, que a gente só reclamou. Aí chegou lá, né, a gente não estava em paz. Embora ninguém tenha falado nada para nós. Ninguém passou sermão. Dr. Bezerra só beijava a gente, só abraçava a gente. Mas a gente mesmo ficava o quê? Constrangido. Falava, nossa, é muito amor. Quem sou eu para estar aqui?
Eu quero ser um pouquinho igual a eles. Aí um dia deu uma loucura na gente, ele falou: me manda para a terra. Oh, meu filho, aguarda mais um pouco. Não, eu quero ir logo. Me manda para o Brasil logo, então. Manda para a Zona Leste, que eu... Por que você quer ir, meu filho? Porque eu quero viver bem aqui. Eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ser melhor do que eu fui na última existência. Eu sei que não vou ser perfeito, mas eu quero ser um pouquinho melhor do que eu fui. Quero consertar umas coisas que eu estraguei. Quero me reconciliar com algumas pessoas que eu prejudiquei. Eu quero ajudar o meu país a melhorar. Eu que ferrei muito esse país, roubei, agora preciso voltar lá para trabalhar. Você é o Sérgio Moro, né? Enfim. E então o rei autorizou que a gente viesse. Agora, é interessante, o príncipe foi fazer esqui, foi esquiar no Egito, foi passar umas férias lá, foi para Dubai, não. Ele foi numa missão difícil, perigosa. Ele tinha que achar uma pérola que estava ali no mar, junto a uma serpente monstruosa. Não era tarefa fácil. Assim como a nossa encarnação não é tarefa fácil. Para uns um pouquinho mais, para outros um pouquinho menos, mas todo mundo tem uma serpente perto. Às vezes está morando lá com você, não é? E a missão espinhosa. E é engraçado que quando chega aqui dá arrependimento. Não dá muitas vezes isso? O que é que eu vim fazer aqui? Deus, meu karma está demais. Deus, a barra está muito pesada. Deus, eu não aguento mais isso. Deus, eu não aguento mais aquilo. Mas tudo isso está lá no nosso livro. Chico Xavier dizia que quando a gente reencarna, tem um livro que a gente assina com os nossos compromissos. E tem firma reconhecida nos cartórios celestiais. De modo que quando a gente voltar reclamando, eles vão mostrar para nós: mas espera aí, você pediu tudo isso, está aqui, você assinou. Agora onde é que eu estava com a cabeça? Né? Então é uma missão que exige esforço, não há dúvida. A nossa excursão pelo planeta não é uma excursão de férias. Aqui nós temos desafios, temos testes, temos lutas. É claro que tem muita coisa boa também, né? Não é só um mar de dificuldades, nós temos também momentos agradáveis, momentos bons, situações às vezes até privilegiadas, mas temos os nossos desafios. Não tem ninguém aqui na Terra que não esteja enfrentando algum tipo de desafio. E tudo isso faz parte. Tudo isso está planejado. Tudo isso é necessário. Conforme eu tenho muitas vezes aqui comparado, né? Quando a gente entra numa academia de ginástica, tem moleza para nós? Vai na academia, aqui eles vão dar para nós o quê? Olha, deita nesse colchão de água, né? Fica aqui na rede, né? Ó, vai ter alguém que vai fazer uma massagem em você. Não, você tem que ir lá e suar, e dói, e se não está doendo, o professor aumenta a carga de exercício, e quando você fala, está doendo muito, ele falou, está ótimo, está bom. E a gente não vê a hora de tomar um Dorflex, né, depois. Mas enfim, você entra para o estudo, tem desafio. Você entra para um serviço novo, tem desafio. Então o planeta aqui na Terra é um planeta de muito desafio.
Então não adianta a gente vir para o centro ou para a igreja, em qualquer lugar. Deus, me tire os desafios. Se esse jovem príncipe mandasse um recado para o pai: pai, me tira esse desafio aqui. No lugar da serpente, me põe uma minhoca. Você acha que eles iam conquistar o trono? Isso, meu filho. Vai continuar criança. Não vai assumir o trono coisa nenhuma. O máximo que ele vai fazer é jogar banco imobiliário aqui. Então o que nós precisamos pedir aqui é forças, inspiração, boas intuições, o auxílio do magnetismo dos bons espíritos para que eles nos fortaleçam a fim de que a gente encontre a pérola. Para que um dia a gente volte ao mundo espiritual e fale: está aqui a pérola. Cumpri a minha encarnação. Porque a maioria tem voltado sem a pérola. A informação que vem através dos espíritos que se manifestaram junto a Chico Xavier é que a maioria tem voltado na condição de espíritos derrotados. Derrotados não porque a tarefa era superior às suas forças, mas porque faltou o quê? Derrotados por quê? Faltou ânimo, faltou coragem, faltou perseverança, faltou resistência. Aliás, hoje se usa a palavra mais em moda, é resiliência, que é a sua capacidade de suportar, né, a dificuldade. Pode ver, as grandes empresas hoje não estão tão preocupadas em contratar funcionários que tenham um alto QI. Elas querem saber se aquele funcionário aguenta o calor da dificuldade. Se nesse mundo, né, que as coisas mudam ciclopicamente a toda hora, se o funcionário tem condições emocionais de suportar essa tempestade de mudanças, se ele aguenta pressão, não é isso? Se aguenta pressão, se aguenta tensão. E de certa forma nós estamos fazendo isso. Aqui na Terra é um curso intensivo de resiliência. Não é? Você pegar a Radial Leste de manhã é um exercício. Não é isso? É um exercício de paciência, de coragem, de ânimo, né? De inteligência emocional, porque depois de 2 horas você precisa chegar legal no seu trabalho, sorridente, né? Em paz. Mas tudo isso é o rei preparando o príncipe. Porque esses espíritos de luz que a gente tanto admira, eles passaram por tudo isso. Quem aqui admira Chico Xavier? Veja a vida dele. Passou por moleza? Chico Xavier é a única pessoa que eu conheço que ficou órfão 2 vezes. Perdeu a mãe biológica, depois foi adotado, a mãe adotiva também morreu. Claro que deve ter outros casos, tantos como esse, mas é incrível, né? E tantas outras coisas que nós poderíamos falar aqui. E quando ele reclamava, Emmanuel, que era o seu coaching espiritual, falava para o Chico: Chico, você precisa desenvolver pele de rinoceronte.
Você não pode ser tão frágil. Legal. Mas a característica nossa aqui da Terra, na nossa condição evolutiva, é que ainda a gente é um pouco frágil. Por isso que a gente precisa passar por alguns espremedores de fruta, né? Por alguns exercícios espirituais para se tornar um pouco mais forte. Vocês já perceberam que tem momentos que quando nós estamos numa determinada prova, a gente fala assim, não vou aguentar isso aí. Eu não vou dar conta. Como é que eu vou passar por esse negócio? Não vai dar. Mas a gente aí toma um fôlego e vai, e reza, e vai no centro, vai na igreja, e vai, recebe auxílio, e vai lutando e consegue passar. E quando termina a prova, a gente olha para trás e fala, meu Deus, eu não achava que eu ia ter condições. Mas eu tive. E quando termina, a gente está mais o quê? Mais forte. Mais experiente, mais habilitado. E aí quando surge um outro probleminha, você fala assim, isso aqui é fichinha. E não é errado ser frágil, ninguém vai ficar aqui se culpando porque é frágil, porque é uma característica nossa, nós somos ainda assim. Tanto é que o príncipe mostra uma fragilidade. Em que momento a fragilidade dele se manifesta a ponto de acontecer duas coisas com ele? As duas coisas mais terríveis que pode acontecer com ele, que pode acontecer conosco. Primeiro, ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu que ele era filho do rei. Segundo, ele esqueceu qual era a missão dele. Isso não acontece com a gente? Quantas vezes que a gente esquece quem é? A gente esquece que é filho de Deus. E tem alguma diferença ser filho de Deus? Vocês acham? Eu me reconhecer filho de Deus faz alguma diferença na minha vida? Toda a diferença. Toda. Joana de Ângeles diz assim: tu és filho de Deus, herdeiro do universo. Gente, isso entra assim, né? O peito vai estufando. Herdeiro de Deus, com direito ao trono do Pai. Por que é que Deus criou tudo isso daí? Por que é que Deus criou o universo? Para quem? Para ele ficar jogando videogame lá? Não. Qual é a última coisa na criação bíblica? Deus termina com o quê? Criando quem? O homem. Quer dizer, ele faz tudo para quem? Para o homem. Ele faz tudo, o céu, os astros, as estrelas, os mares, montanhas. E aí Deus olha para um lado, olha para o outro. Nossa, isso aqui está tão sem graça. E vou criar alguém à minha imagem, semelhança. E nos cria num momento de profundo amor. Imagine esse momento da nossa criação individual, única,
pessoal. Deus não faz criação em série. Agora eu vou criar 100 Toninho violeiro. Não. Agora eu vou criar o Toninho, né? Com o jeitinho dele, com as características que são só dele, com uma impressão digital que só pertence a ele, com um timbre de voz que só pertence a ele. Então, é um momento mágico que a gente deve resgatar. Eu de vez em quando faço esse exercício, lembrando, tentando, claro, não sei como é que isso se deu, mas tentando sentir aquele momento em que Deus me cria com tanto amor, e um amor que não se perdeu, um amor que não se acabou. Então é importante, e veja que isso repercutiu tanto na vida do príncipe, que ele esqueceu de quem ele era, de quem ele era filho, e a segunda tragédia para ele qual foi? Esqueceu qual era a missão dele. Qual é a nossa missão aqui na Terra, gente? É a pergunta mais importante, talvez, da sua vida. Melhorar-se, evoluir. Mas vocês estão muito anjos hoje. Reparar nossos erros. Legal, mas é assim que geralmente a gente nos vê. A maioria da humanidade está. A maioria vê qual é a minha missão na Terra, o quê? As coisas materiais. Ter uma casa, ter um carro, casar, descasar. Não é isso? Pagar as contas. Uma pessoa me disse: Deluca, eu vivo para pagar as contas. Eu falei: meu Deus do céu, não foi para isso que ele reencarnou. Claro que pagar conta faz parte, mas pagar conta é meio. As coisas do mundo material são coisas meio ou coisas fim? Meio. Elas são meio para que eu atinja o meu fim. E o meu fim é isso que vocês falaram. E é isso que o Espiritismo fala. O meu fim é o meu crescimento. Em amor, em sabedoria. Crescer, desenvolver o meu intelecto, desenvolver os meus sentimentos, ser um espírito mais maduro, mais consciente, mais forte, mais amoroso, mais sensível. Isto é o fim. É por isso que eu vim aqui. Mas a grande maioria talvez esteja da forma como aconteceu com o príncipe. Percebe que na história, quando ele é cercado pelos demais egípcios, a história diz que deram de comer para ele, ele começou a comer muito. Ou seja, ele começou a dar uma atenção exagerada à satisfação das questões materiais. Dois séculos antes, Jesus já tinha dito: não junteis tesouros da terra, porque os ladrões roubam,
e as traças corrói. Procurei ajuntar os tesouros do céu. Não é um discurso para que a gente abomine os bens materiais. Bens materiais são importantes, mas são atividades meio. Elas nos dão conforto, dignidade e nos ajudam a desenvolver os nossos potenciais espirituais. Mas não se bastam a si mesmos. E o príncipe, ele caiu nessa. E segundo a metáfora da história, quando ele cai nisso, o que acontece com ele? Ele dorme. Adormece. Ele perdeu a memória e adormece. Do ponto de vista espiritual, talvez grande parte da humanidade está adormecida. Por isso que os grandes místicos e líderes religiosos do mundo sempre disseram que o processo de desenvolvimento espiritual é um processo de despertar. Se perguntar para um budista e dizer a ele o que é estar, o que é ser Buda, ele vai dizer: ser Buda é estar desperto, é estar acordado. Só que o príncipe dormiu. Dormiu para o quê? Dormiu para a missão dele, dormiu para a natureza dele e ficou ali, fazendo compra no supermercado, no sábado à noite, pagou as contas. Não conseguiu ver o Netflix, estava muito cansado, dormiu. Viveu aqui, né? Num nível ali. Como eu encontrei já contei aqui, encontrei um vizinho na segunda-feira de manhã, bom dia no elevador, bom dia. Ele virou para mim e falou assim: nossa, como está demorando para chegar sábado. Eu falei: é sábado? Isso é segunda. É sábado. Eu perguntei: o que vai ter sábado? Ah, sábado vai ter um churrasco. Falei: legal, tudo bem, ótimo. Mas como é que fica a vida até lá? Vai ser um tédio, um horror. Basta ver como é que é o humor dos colegas de trabalho na segunda. É o mesmo da sexta? Não é? Na segunda quase todo mundo está o quê? Cara amarrada, cara fechada, tá slow motion, né? Porque... Mas na sexta, quando já tá dando horário de ir embora, é uma euforia. Bom final de semana, se Deus quiser não volto nunca mais. Né? Jesus falou: nem só de pão vive o homem. O príncipe ficou só comendo pão. As coisas materiais. E percebe que nesse terreno, parece que quanto mais a gente tem, mais insatisfeito a gente fica. A gente quer uma coisa, luta por aquela coisa. Quando tem aquela coisa, conseguiu aquela coisa, agora eu preciso arrumar outra coisa. Alguns dizem que a felicidade é a busca por aquilo que você não tem.
E quando você tem, você não é mais feliz. E aí você está buscando outra coisa. Quando isso tem fim? Quando isso acaba? Nunca. É uma insatisfação. Quanto mais você tem, mais você quer. Nada nos sacia. Por que não nos sacia? Porque nós estamos buscando coisas que são passageiras e que são materiais. Eu não consigo colocar um carro no meu coração. Não consigo colocar uma casa maravilhosa dentro da minha alma. Claro, me dá conforto. Legal, ótimo. Mas só isso. Não vai além disso. O que vai além disso é saber como é que eu convivo, por exemplo, dentro dessa casa. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Isto sim, preenche a alma. Mas aí o rei ficou inerte? Não. Como Deus não fica inerte quando a gente está dormindo. O que o rei faz? Escreve uma carta mágica. Para o quê? Acordar, despertar e relembrar a missão dele. E foi o que aconteceu. E é o que está acontecendo em muitos momentos da nossa vida. Se nós estamos hoje aqui, alguma carta mágica Deus nos mandou. Essa carta pode ter sido um livro. Essa carta pode ser a palavra de algum parente, de uma mãe, algum convite de um amigo, alguém que te trouxe aqui, você não queria, mas alguém que, vamos lá, você vai ver, que você vai ficar maravilhosa. Ou muitas vezes essa carta também ela vem em forma de coisas às vezes desagradáveis. Uma doença, por exemplo. Uma doença é uma carta terapêutica mágica. As perdas são cartas mágicas. Por isso que nós tivemos aqui a palestra do Dr. Aldenis Leite. Quem esteve aqui, não sei se quem esteve aqui, médico psiquiatra. Então ele diz assim que quando chega lá um paciente, você, doutor, estou com depressão. Ele diz assim, que ótimo. Eu fico imaginando a cara do paciente, né? Esse é psiquiatra, é louco mesmo, né? Mas ele fala, que ótimo. Mas por que ótimo? Porque ele entendeu isso, ó, chegou uma carta para você. E chegou uma carta que teu próprio Espírito está mandando para você. Que Deus está mandando para você. Olha, reveja a tua vida. Reveja a tua vida. O que é que você está fazendo? O que você está fazendo com essa tua vida? O que você está negando? O que você não está sabendo lidar? Você não está alimentando sua alma. Você está preocupado com as coisas, e teu espírito não está participando da vida, não está indo em busca da pérola, está morrendo de medo da serpente, não está vivendo. É uma carta mágica que a depressão, é uma carta mágica que o câncer dá. Não é para dizer para você, olha, vai morrer, viu? Não. Quando o câncer chega com a carta mágica, ele fala assim, dá uma olhada aí, para com essa palhaçada. Vai viver a tua vida.
Duro isso, não, né? Porque às vezes a carta chega e pum, dá uns tapas na cara. E quantas vezes eu escuto aqui, meu Deus do céu, é verdade. Recebi o diagnóstico médico, ele falou que eu só tenho 6 meses de vida. Eu olhei para trás, olhei para a minha vida e falei, meu Deus, estraguei minha vida. Vivi para os outros. Não fui atrás daquilo que minha alma tinha vontade de fazer. Fiquei preocupado com as coisinhas, fiquei só preocupado com as contas, fiquei preocupado com isso, com aquilo, fiquei preocupado não sei o quê, para ali, para lá, e fui deixando, minha alma foi morrendo. Me enchi de mágoa, me enchi de rancor, me enchi de ressentimento, e aí agora virei uma panela de pressão. Agora, é para explodir? Não. Não. É o contrário. É para acordar. Acordar para quê? Primeiro, para aquilo que eu sou. Filho de Deus. E Jesus falou que a gente é 3 coisas. Presta atenção. 3 coisas. Eu até anotei no capítulo aqui. Primeiro, vocês são deuses. Será que não está vivendo como Deus? Claro, Deus de minúsculo, mas muita coisa, né? Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Como a gente não vive isso, não acredita nisso. Veja a potencialidade divina que está em cada um de nós. Vejamos a força que está em cada um de nós. Vejamos como a gente pode ir além. Vamos ver, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Ela entrou para o convento. A missão dela inicial qual foi? Mandaram ela para a Índia e ela iria alfabetizar as moças ricas na Índia. Ela trabalhou alguns anos assim. E aí toda vez que ela passava diante do crucifixo lá na igreja, tinha a imagem do Cristo, crucifixo, e embaixo tinha uma expressão de Jesus que ele falou na cruz: tenho sede. Ela ajoelhava, como é hábito dos católicos, né? Passa diante no altar, ele se ajoelha, faz o sinal da cruz, e ela via lá o crucifixo: tenho sede. E ela se perguntava: o que eu estou fazendo para matar a sede de Jesus? Foi nada. Um dia ela chegou para o superior, a superiora no convento, falou assim: a minha missão não é essa. Eu não me tornei freira para isto. Eu quero servir aos pobres. Pediu autorização para o Papa e ela montou a ordem religiosa dela. E ela visitava aqueles que na Índia morriam nas ruas. E não tinham onde morrer. Eram deixados nas ruas. Jogados muitas vezes nos latões de lixo. Ela passava nas ruas, abrindo latão por latão, para saber se tinha alguém ali agonizando. Ela retirava do latão
botava no chão, limpava, dava água, beijava, rezava com eles. E muitas vezes eles não sabiam nem o dialeto que ela falava. E um deles perguntou para alguém que estava próximo: aliás, esse que estava próximo perguntou por um mundo: você está entendendo o que a irmã está falando para você? Ele falou assim: as palavras não, mas eu sei que ela está me amando. Ela cumpriu a missão dela. E curioso que essa mulher, Madre Teresa, 1,5 metro de altura, comia 2 colheres de arroz no almoço e 2 no jantar. Atendia leprosos. Passava remédio em leprosos. Nunca pegou a lepra. Conversava, ajudava, alimentava tuberculosos. Nunca contraiu tuberculose. Por quê? Porque ela sabia quem ela era e a missão que ela estava fazendo. Ela tinha noção clara. Por isso que foi uma pessoa feliz. Muito feliz. Chico Xavier, profundamente feliz. Por quê? Ele sabia quem era e qual era a missão que ele estava fazendo. Então, meus amigos, encerrando as nossas reflexões, que a gente possa, a partir de hoje, fazer uma revisão dessa história na nossa vida e ver que todos nós, de alguma forma, Deus mandou essas cartas para nós. Às vezes essas cartas vêm através até de um sonho. Eu vou contar para vocês um sonho que eu tive semana passada. Não sei se conto ou eu deixo para outra vez. Nesse sonho, é pesado, tá? Nesse sonho, eu estava comparecendo o meu próprio velório. Entrei no cemitério, as pessoas chegando, muita gente chegando, e eu iria desencarnar. Vi minha mãe, já está no mundo espiritual, e uma hora me deu uma agonia. Não tanto porque eu fosse morrer, acredito eu, mas porque eu não havia me despedido, não havia dito às pessoas o quanto eu as amava, o quanto elas eram importantes para mim. Aí eu saio correndo pelo pátio para encontrar essas pessoas. Alguns eu encontrei, outras não. Aí eu acordei. Então, para mim, esse sonho é uma carta. Não sei se uma carta que eu me avisando que eu já estou próximo da desencarnação. Mas não é assim que eu fiz a leitura. A leitura é que essa carta me trouxe: nós estamos aqui na Terra por pouco tempo.
E talvez eu estivesse esquecendo dessas coisas, de que eu estou aqui para amar, para fazer a diferença, não para ser mais, pelo amor de Deus, mas para mostrar esse amor. Porque a agonia no sonho era essa: eu não tinha mostrado o meu amor para as pessoas. Então, quando eu acordei com essa lembrança. Despertei para isto. Estou tentando, de lá para cá, me ajustar e me lembrar, estar atento a esse aviso da importância de aquilo que Chico falava: não deixe ninguém que saia da sua presença, pelo menos sem levar um sorriso da sua parte. Muito obrigado.